Êxodo 17. Vamos lá? Deixa eu mostrar para você com toda humildade que dá para você ler a Bíblia, tirar aí alguns minutos do seu dia para enriquecer a sua cabeça, o seu coração e proteger a sua vida e a sua alma nas mãos de Deus. Depois de toda a congregação dos filhos de Israel, toda a congregação dos filhos de Israel partiu ao deserto de Sim. Pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que me contendeis? Por que contendeis comigo? Por que contendeis comigo? Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós e a nossos filhos e a nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai, e eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. Olha isso. A gente podia conversar aqui milhares de horas sobre só esse pedacinho aqui. Povo ingrato, já tinham visto o poderio do Deus que os chamou, mas mesmo assim estavam duvidando. Estou com sede, e agora? Vai morrer todo mundo? E agora? Faz alguma coisa aí. Faz aí, você não é poderoso, não está com Deus aí e tal, você não está guiando a gente e tal. Quantas vezes isso não acontece, hein? Enquanto você pode dar alguma coisa, você é útil. Aí, às vezes, quando você tem o seu recurso diminuído ou estacionado um pouco, o povo todo reclama. Só muda as estações, os lugares, as épocas e os nomes, mas a situação é a mesma, a ingratidão de um povo hipócrita. A ingratidão de um povo hipócrita, porque já tinham visto tantos milagres, aí começou, e aí eu vou ter que falar um pouquinho só sobre isso. Eu queria só ler o capítulo todo, mas rápido, mas não tem como. O que acontece? Satanás opera no campo dos sentimentos, gente. Quando você sente sede, por isso que a Bíblia também fala sobre jejum, né? Você está mortificando a sua carne, tá? E jejum não é simplesmente você mortificar a sua carne, parar de comer. Parar de comer, em alguns casos é burrice, em outros casos é só uma dieta, ficar sem comer algumas horas. Agora, um jejum é você estar num período onde você vai estar se resguardando da alimentação. Pode ser alimentação, pode ser de ver televisão, pode ser de rede social, aí você determina o jejum de que você quer fazer, tá bom? Tô te ensinando aqui, tô abrindo um parênteses aqui nessa palavra, né? Para Deus, para misericórdia dele, te ensinar o que é um jejum. Então você pode abrir aí um precedente na sua vida para fazer um jejum. E aí esse jejum pode ser de algumas coisas, como eu falei, comida, pode ser de água, pode ser de rede social, pode ser de internet. Você que é muito viciado, ficar o tempo todo ali no celular, na internet, pode ser de celular, entendeu? Só que tem um detalhe,
Ah, eu vou fazer um jejum de 12 horas de celular. Legal. Mas se você nessas 12 horas não estiver buscando a Deus, lendo a palavra, ah, mas não é possível porque eu estou trabalhando. Ok, você vai ler um pouquinho e vai estar o tempo inteiro em ligação com Deus, em oração. Em oração. O jejum é uma separação. O jejum é uma consagração que você faz a Deus. Por isso que no mundo espiritual, quem faz um jejum com sabedoria tem poder de verdade. Você sabia que você sabia que os bruxos, estou dando uma informação para você que talvez você não saiba, tá? Os bruxos jejuam mais do que os crentes. Sabia disso? Eles se consagram mais às entidades deles, aos espíritos, aos demônios, às potestades, aos principados aos quais eles servem, do que a maioria dos crentes. Você sabia? Tem um vídeo aí que eu fiz sobre a fé do crente e a fé do diabo, né? E que mostrando, né, de uma maneira simples, que o diabo acredita mais, o diabo tem mais fé do que muitos crentes. E faz os seus terem mais fé do que muitos crentes têm fé em Deus. Igualzinho esse povo aqui, que mesmo tendo visto tudo aquilo que viu, aí, tô com sede, e agora? Vai morrer todo mundo? Até minhas vacas vai morrer aí? Até meus gados vão tudo morrer? E se trouxe a gente... Ah, não acredito, fulano, líder, se trouxe a gente aqui pra morrer aqui? Não, então vou ter que voltar lá. Tinha cebola, tinha carne lá, a gente comia dos restos de faraó lá, tá tudo certo. Então o povo, ele é sem sabedoria, sem conhecimento. E é ingrato, o povo é interesseiro. Aí quando você não pode dar mais aquilo que o povo quer, o povo reclama. E como eu falei, isso só muda de endereço e os nomes. O comportamento é o mesmo. Sempre foi assim. Sempre foi assim. É por isso que eu falei que uns vídeos atrás, que um pastor verdadeiro, que tem dom, que tem chamada de pastor, ele é considerado como se fosse um lixeiro. Um lixeiro, desse que fica aí no caminhão aí, catando lixo. Sabe por quê? O lixeiro, ele passa na frente das casas de todo mundo. Estou fazendo uma analogia com a figura do pastor verdadeiro, que não é Jesus, tá? Estou falando daquele que é comissionado por Jesus de verdade, aquele que tem dom, chamado. Não estou falando pastor de canudo, pastor vagabundo, pastor pedinte de dinheiro, não. Então vamos lá. O pastor verdadeiro, ele é semelhante ao lixeiro, esse do caminhão de lixo, porque ele passa na frente de todas as casas, faz a limpeza de todas as casas, retira tudo aquilo que as famílias não querem mais carregar, as suas cargas, os seus pesos, o seu papel higiênico, que limpa as suas porcarias, as suas sujeiras, ajuda a deixar tudo ali aceitável, né, para Deus, ensina aquelas famílias a se tornarem apresentáveis a Deus. E no final das contas, o povo é sempre ingrato, insensato, infiel, reclamão e ainda bota a culpa no pastor. Entendeu? Ainda bota a culpa no pastor. Cansei de ver isso. Eu, Luiz Henrique, já vi pastor chorando no púlpito, pastor com coração e chamado de pastor, e dizer o seguinte: como é difícil ser pastor de uma igreja com tantos juízes. E isso eu já pude ver com esses olhos aqui, contemplando um pastor no púlpito, chorando por causa de uma igreja que só sabia julgar, e o pastor tinha que fazer o que a igreja queria, e isso está errado. O pastor, quando ele é um pastor verdadeiro, não interessa se vai ficar com um membro, bota todo mundo para correr. Meu irmão, bota todo mundo para a rua. Ah, mas Jesus não expulsa ninguém. Lê a palavra. Aqui, ó. Lê a palavra, você vai ver se Jesus não expulsa ninguém, inclusive demônio. Lê a palavra, estuda isso aqui, estuda.
você vai ver que tem palavra que diz assim, ó, com os tais você não se assenta nem na mesa para comer, não dá nem a paz para eles. Está escrito isso, não é uma invenção da minha cabeça. Nem que você fique com um membro só, meu irmão, você pastor, você líder que tem um chamado de liderança de verdade, comissionado por Deus, que está vendo esse vídeo, você pode estar com um membrinho só. Vai com honra, meu irmão. Em nome de Jesus, vai com honra. Você vai entrar nos portões celestiais e Deus conhece a tua história. Deus conhece a tua trajetória. Não fica preocupado com o que vão pensar. Tome as decisões que Deus te orientou a tomar e não o que vai agradar o povo. Porque mais de uma vez já tivemos essa situação. Vocês querem o que, povo? Soltar esse vagabundo, pilantra, assassino? Ou soltar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Por incrível que pareça, por mais espantoso que pareça, o desgraçado do povo escolheu o bandido. O povo escolheu o bandido. Será que tem alguma semelhança com a nossa época atual? Você está entendendo o que eu estou falando? O povo, na época de Jesus, escolheu o bandido. A Bíblia diz que quando o ímpio governa, o povo geme. O povo escolheu o bandido, agora aguenta a consequência da escolha que fez. Não chora, não reclama, come capim. Agora você, meu irmão, minha irmã, que serve ao Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, verdadeiro, fique tranquilo. Fique tranquilo. Fique tranquila, minha irmã. Fique tranquilo. A nossa vida não é guiada por leis de homens. Mas não podemos generalizar e nós estamos, né? Todo mundo está no mesmo barco. Não. Opa, faz uma vírgula assim, bem gigante. Eu não. Eu não. Você não, meu irmão. Você não, minha irmã. Você não. Não. Nossa vida está pautada nisso aqui, ó. Aleluia. Aqui, ó. Isso aqui. Ó. Nossa vida está pautada nisso aqui. E se você segue isso aqui, você está seguindo aquela coluna de fogo que guiava o povo de noite. Olha só que tipo de Deus que aquele povo ingrato estava reclamando dele. O Deus que, olha só, durante a noite tinha uma coluna, um negócio espantoso. Hoje, se acontecer, apareceram umas bolas de fogo, umas bolas de fogo, vamos dizer que é uma bola de fogo, no céu do Nordeste, aí 2 bolas desapareceram. Foi um negócio espantoso, o pessoal tudo filmando, né? Olha, é a volta de Jesus. E a volta de Jesus voltou? Não, não voltou, tá? Só para ficar atento também. Aí, lá naquela época, uma coluna gigantesca de fogo durante a noite inteira, para que o povo não parasse para descansar e conseguisse alcançar o seu objetivo. Deus providenciou uma coluna de fogo no meio daquele deserto escuro a noite inteira, para que o povo pudesse caminhar e fugir de Faraó que vinha, tá? E a coluna de fogo não saía dali da direção para onde o povo tinha que ir, além de servir de iluminação e direção, ela esquentava, porque se você não sabe, as temperaturas desérticas, em lugares desérticos, elas caem às vezes abaixo de 0 durante a noite. São extremas durante o dia, a mais de 50 graus, e durante a noite cai a menos de 0 grau. Olha que Deus terrível. Você está entendendo o Deus que você diz que serve? Se você servir Ele mesmo, quem é que pode parar você? Quem é que vai poder segurar você? Macumba? Bruxaria? Meu Deus! Eu não tenho nem pena dessa gente fraca.
Por isso que se você for um cristão, seja cristão de verdade. Não fica fingindo, não. É pior para você. Porque Satanás te conhece. Então esse povo reclamava era desse Deus aqui, que durante a noite providenciava uma coluna gigantesca de fogo. Não tinha gás, não tinha lenha lá não. Era o próprio Deus a coluna de fogo. Se você ler o texto, você vai entender isso. Era o próprio Deus a coluna de fogo. E durante o dia, aquele sol escaldante, aquele sol que fritava o cérebro de qualquer um, tinha uma coluna de nuvem gigantesca. Olha só que Deus, eu chamo ele de terrível na minha intimidade com ele. Ele é terrível. Tinha uma coluna de nuvem gigantesca que, além de proteger o povo daquele sol escaldante que mataria qualquer um em poucas horas, se a pessoa tiver pressão alta, morre em poucos minutos. Deus providenciava uma nuvem gigante que trazia um ar fresco sobre eles, além de protegê-los debaixo da sombra. Aleluia. Debaixo da sombra do Onipotente. Você entende isso? Você entende isso? É por isso que eu não consigo entender esses falsos crentes, porque eles não conseguem aproveitar o melhor de nenhum dos dois lados. Quer fingir de crente? Vai servir a Satanás logo de uma vez. Vai lá, serve ele lá. Fica à vontade. Aproveita dos benefícios tudo que ele tem. Ele tem bastante. Ofereceu até para Jesus. Para você então, que é um bosta, desculpa, uma porcaria, vai aproveitar bastante. Agora, quer servir a Jesus? Faz direito. Faz teu nome. Coloca o nome dele na frente. Que o teu vem logo assim, ó. Seguindo a coluna. O teu vem logo assim, ó. Sabe? O dele mais alto, sempre. E o teu vem seguindo. Se eu largar esse Jesus, eu tô louco mesmo. Vamos lá. Obrigado, Senhor. E chamou aquele lugar Massá, em Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Eu não vou nem falar sobre isso. Então veio a Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saí, pelejai contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Vou falar só um detalhe sobre essa passagem aqui. Aconteceu que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos de um lado e de outro, assim ficaram
as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro. Escreve isso para a memória de um livro. Te lembra de alguma coisa? Mas a Bíblia é invenção de homem. O jumento que fala isso aí. Vamos lá. Escreve isso para a memória em um livro e relata aos ouvidos de Josué. Eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou ao Senhor, é a minha bandeira. Deixa eu ler esse penúltimo versículo aqui rapidinho, que é... E Moisés edificou um altar, ao qual chamou o Senhor, o Senhor é a minha bandeira. E disse: por quanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Essa bandeira é a que todo crente deveria carregar. Eu sinceramente, eu imagino a tristeza no coração de Deus de ver tantos crentes carregando tantas bandeiras. Puxa vida. Tantas bandeiras que eles não entendem que com essas bandeiras eles não vão nem chegar perto dos portões da graça. Não vão. É triste perceber isso. É como eu falei outro dia. É muito triste ver cego pensando que enxerga. É muito triste. E pior que a gente fala e... você é maluco. Você que é doido. Não eles. Inclusive de avisá-los. Porque eles não querem mudar. Eles querem carregar suas bandeiras. Mas o que diz ali, o verso aqui, que Moisés edificou um altar, e o nome desse altar,
O nome do altar é o Senhor. O Senhor é a minha bandeira. Poxa vida. Se essa crentalhada aí entendesse isso. O que significa ter ele como bandeira? Você é respeitado no mundo espiritual. O diabo te conhece. O inferno te conhece. Quando ele é a sua bandeira. Sabe o que os demônios falam? Olha lá. Vão sair. Não, mas é só um cara normal. Não. Olha a bandeira que ele está na mão. Olha lá a bandeira sobre ele. Enquanto esse reino aí não tem como. E a gente é de carne, fraco. E aí Deus me leva a lembrar da honra do pessoal que pensa que tiveram honra em carregar aquela tocha falsificada das Olimpíadas. E coisa fraca. Eu me renovo lendo isso aqui. Porque ele tem sido a minha bandeira. E para a glória dele, não para homem nenhum. Por isso que eu não, sinceramente, ultimamente eu não tenho me preocupado em fazer vínculos, não. Porque nem todo mundo tem a disposição de andar com essa bandeira. Essa bandeira ela é apedrejada. Essa bandeira, ela tentou furar ela, mas não consegue. Quando o inimigo te vê com essa bandeira, ele parte para cima. Às vezes ele te atropela. A sua carne. Mas aí quando ele olha para trás, começa a se espantar. Porque ele passou por cima da sua carne. Mas o seu espírito é de leão. O seu espírito está com a bandeira na mão. E levanta de novo. E dessa vez atropela o seu inimigo. Então é uma honra para mim. É uma honra para mim. Enquanto ele me permitir ter vida nessa terra e carregar essa bandeira, eu vou carregar pelo resto da minha vida. E se ele não voltar antes, enquanto eu respirar até eu dormir, eu vou carregar essa bandeira. Não interessa o que vão falar.
Não interessa o que eu vou falar. Eu vou falar a verdade. Doa quem doer, não me interessa se vão estar comigo, se não vão estar, não quero nem saber. Quero Ele. Ele é a minha bandeira. Ele. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou Aleluia. O Senhor é a minha bandeira. Nada tira isso de mim. Nada, nada, nada. Eu espero que você esteja entendendo o que Deus está falando diretamente com você hoje, através dessa palavra. Talvez você tenha ido ontem, que foi domingo, na sua igreja, e talvez você não tenha escutado isso, sentido isso aí. Então eu não tenho nenhum medo em dizer que talvez realmente Deus não esteja lá. Talvez essa bandeira de verdade, de fato, não esteja lá, hasteada lá em cima daquele altar. Talvez sejam propósitos de homens. Deus tem avisado os seus. Não vai haver desculpa para ninguém. Deus tem avisado os seus. Eu vou além. Se não estiver chegando nos portões da graça, com essa bandeira, aleluia. Ele é a minha bandeira. Se não estiver chegando lá com essa bandeira, nem tenta chegar perto, porque não vai entrar. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Você está entendendo agora? Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Serão muito poucos, muito poucos. Eu tenho dito que na mesa lá das bodas do Cordeiro, a mesa é gigantesca, são milhares e milhares de cadeiras, mas para minha tristeza e a tristeza do coração de Deus, muito poucas daquelas cadeiras serão preenchidas. Então, meu irmão, minha irmã, você que é sincero também, que tem feito do Senhor, com toda a sua dificuldade, assim como com a minha, com todo o dano que você tem sofrido no mundo espiritual, assim como eu, e sofrido na sua carne também, assim como eu. Você que tem feito do Senhor a sua bandeira. A gente sabe que se não for com essa bandeira, não tem como, não tem jeito. Se não for Ele, mas é verdade, só Jesus. Não, mas você não está entendendo. Tem que fazer dele a sua bandeira. Bandeira fala de exército, bandeira fala de nacionalidade, bandeira fala de pátria. Sabe? Nem sei qual que é o jargão direito. Deus, Brasil acima de todos, Deus acima de tudo. Isso é bobagem. Isso é invenção de homem. É Deus acima de tudo e de todos. E de todos. E de todos. E chamou, e Moisés edificou um altar
ao qual chamou o Senhor é minha bandeira. Se eu largar Jesus, eu tô louco mesmo. Saiba que Deus ainda fala na terra. Um detalhe. Você tá me vendo gritar em línguas aqui? Tá me vendo gritar em línguas? Tá me vendo fazer algum carnaval aqui? Tá me vendo querer chamar atenção para mim com o microfone na mão? Eu já mostrei isso uma vez em um outro vídeo, mas eu vou fazer mais uma vez só. É simplesinho, mas eu tenho em casa também aqui, ó. Já usei muitos desses durante a minha vida. Já alegrei muitos homens. Já fui motivo de arrecadação de dinheiro para muita gente. Só que aí eu comecei a buscar Deus de verdade. E aí você conhece a verdade te liberta. Então, isso aqui passou a perder o poder, para que a bandeira fosse hasteada sobre a minha cabeça e nunca mais ela vai sair. Eu tô aqui gritando línguas em microfone. Você não sentiu Deus aí? Com toda humildade, você não sentiu Deus aí? Você não ouviu Deus falando com você, pessoalmente? Precisa de um microfone para isso? Precisa? No meu caso, assim como talvez no seu que esteja vendo esse vídeo, o microfone serve como um complemento do que você já faz. Sabe por quê? O nosso microfone, ele está conectado com o céu direto. O nosso microfone não precisa de cabo. Tem sua ligação com Deus. Não precisa disso. Quando o nosso microfone verdadeiro fala, o inferno treme, porque ele olha sobre nossa cabeça. Quem é a nossa bandeira? Quem é a nossa bandeira? A bandeira de qual pátria? De qual terra que você levanta a bandeira? De qual placa que você levanta a bandeira? Da sua igreja? Do seu congresso? Do seu pastor? Dos líderes fajutos da sua igreja? Começa a valorizar menos isso aqui. E a enfiar a cara nisso aqui. Antes que seja tarde. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Fico com essa palavra, em nome de Jesus.